Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast, onde a gente ajuda profissionais e empresas a criarem conteúdos para suas redes sociais. Hoje eu estou aqui recebendo a doutora Lidiane, ela vai ter um papo aqui para a gente, para contar um pouquinho tanto da profissão dela, quanto também da companhia onde ela trabalha. Obrigada. Eu sou a doutora Lidiane, então, minha formação é em biomedicina, sou formada há mais de 15 anos. Já trabalhei na área da saúde, né, todo esse tempo, trabalhei no Hospital Moinhos, nos laboratórios, no Hospital Ernesto Ornelis, cardiologia, alguns hospitais da rede de cardiologia, né. E um pouquinho antes da pandemia, ali, eu comecei a migrar para a área da estética. E levando junto com a área de saúde hospitalar. E após a pandemia resolvi que eu queria mudar mesmo de área e comecei a me dedicar muito mais, né, à parte de biomedicina estética, de injetores na parte de injetáveis, né, na parte de saúde estética. E com a minha mudança para Gramado, há algum tempo eu vi que aqui faltava um lugar que trouxesse para a população, trouxesse para as pessoas o benefício da parte estética, mais tecnológica, que seriam os lasers, né. E aí resolvemos abrir a Laser Company aqui em Gramado. Maravilha. E a Laser Company, ela é aqui, principalmente no mercado da nossa região, né? Ela é uma das que mais tem tecnologias diferentes, né? O que mais chama a atenção, o que mais destaca a Laser Co aqui na região? A Laser Company, ela é uma empresa aqui na região em que nós não temos concorrentes em laser, né? Nós trazemos para a população de Gramado, Canela e arredores o que tem de mais moderno em laser. É uma alta tecnologia e com um custo-benefício muito bom, né? A Laser Company, ela vem para democratizar o serviço estético em laser, né? Trazendo alta tecnologia, porque nós temos uma plataforma de laser que é uma das mais vendidas no mundo, né? São tecnologias de ponta com lasers que são só utilizados em consultórios médicos. E a Laser Company tem essa tecnologia aliado a um custo em que fica acessível para qualquer pessoa. Certo, então, ou seja, tudo que a gente via na TV, nas revistas, as influenciadoras fazendo, que muitas vezes acabavam indo lá para médicos, clínicas, né, enfim, consultórios, que investiriam muito e que para muitas pessoas isso talvez nem era inatingível, agora é possível. Sim, é possível. É possível e super acessível e com resultados maravilhosos, né? Porque, como eu falei, é o custo-benefício mesmo, né? Uhum. O paciente sai dali sabendo que foi tratado com um dos melhores lasers do mundo e pagando com um valor justo, né? Então, isso agrega. Certo. Eu vi esses dias uma propaganda que aí dizia que podia parcelar em 12 vezes no cartão, é isso mesmo? Até 12 vezes no cartão. Então, além dos valores serem mais acessíveis, né? Ainda tem essa vantagem do parcelamento no cartão. Para que todo mundo passe a se cuidar mesmo, né? Que todo mundo tenha acesso a isso, porque a autoestima é importante. A gente não está falando de coisa supérflua. A autoestima é importante. É importante a pessoa se olhar e se gostar, né? É importante para o relacionamento, é importante no trabalho. É bom se olhar e se gostar, então. Essa questão do se gostar, do se olhar, ela é tão importante, não só no contexto da pessoa, mas também de família, né? Sim. Muitas a gente vê aí, muitas vezes, casamentos onde de um lado ou de outro acaba não se olhando mais por se dedicando à família e automaticamente gera ali uma situação em que, enfim, acaba, né, se desfazendo a família justamente porque das pessoas do casal ali acabou não se olhando, se priorizando, né? Deixando de se cuidar. Não, é importante sim. É como eu falo, a autoestima, a pessoa se cuidar, se gostar, né? Isso é importante em qualquer área. A gente sabe que dentro de casa, no trabalho, a aparência, ela importa sim, né? E importa para os outros
e pra gente, né? Exatamente, porque assim, já tem acreditado, né? A primeira impressão é que fica. Então, geralmente a gente tem 3 segundos para impressionar alguém. Então, chega num local, chega numa empresa, chega em qualquer lugar, o que a pessoa tá vendo é o que vai impactar depois. Claro, Verdade. se ela vai ter conteúdo, se ela, né, se ela tem mais a mostrar e a entregar, aí é uma questão dela. Mas a questão do primeiro visual, né? Realmente o que importa é como que a pessoa chega e que ela se apresenta, É né? verdade. E que bom que a gente tem, então, agora esses recursos de formas mais fáceis e acessíveis. Aqui na região, vocês acabam se tornando referência, e aí vocês conseguem atender, então, Gramado, Canela, quais outras regiões, assim, que vocês têm muito cliente? Nós temos pacientes de São Francisco de Paula, de Parobé, de Taquara. Então, assim, como eu te falei, a gente se tornou referência porque realmente oferecemos uma gama de serviços de qualidade com preço acessível e não temos, assim, uma concorrência, né? Então, temos pacientes de todas as regiões, são muito bem-vindos. E é bom que isso facilitou a vida de todo mundo, né? Porque muitas vezes eu digo a gente, né, por morar aqui na região, precisaríamos ir a Porto Alegre, ir para outras cidades e longe, trânsito, Sim. e às vezes acaba envolvendo um dia inteiro, né? Aí agora essa conexão aqui facilita então para todo mundo. Sim, e tem alguns pacientes que faziam procedimentos em Caxias e agora já estão fazendo conosco por conta dessa facilidade, né? E muitos dos nossos procedimentos, eles não são procedimentos semanais, né? A gente tem procedimentos ali de 15 dias, 30 dias, 60, 45. Então, são procedimentos que a pessoa consegue se organizar muito bem. Então, o pessoal da região em torno consegue se organizar para vir tranquilamente. Maravilha. Esses dias eu ouvi um termo que eu achei muito bacana, que falava sobre gerenciamento do envelhecimento. Eu achei Sim. muito bonito o termo, mas ao mesmo tempo de trazer essa clareza, porque algumas pessoas vêm assim, ninguém quer ficar velho, a pessoa quer ficar jovem sempre. Eu já acredito que é muito pelo contrário, né? Porque envelhecer todos vamos, Sim. aí é uma questão a forma como a gente vai envelhecer. E dentro desse contexto de gerenciamento do envelhecimento, como que a Laser Company vem para auxiliar? Eu sempre falo sobre o gerenciamento do envelhecimento dentro do consultório com as minhas pacientes, né? Eu sempre falo para elas, né? Independente da idade, né? Como tu quer chegar daqui a 15 ou 20 anos. Então, eu acredito, né, que fazendo um pouco a cada ano, né, se cuidando um pouquinho a cada ano, um pouquinho, a pessoa daqui a algum tempo não vai precisar de procedimentos muito invasivos, né, para que a sua aparência não fique ruim. E quando eu falo de aparência ruim, não é do envelhecimento, todos nós vamos envelhecer. E é importante envelhecer com qualidade, né? Então, assim, obviamente, cuidar da saúde interna, alimentação, enfim, mas também do se olhar no espelho, né? E ter uma aparência saudável e legal. E aí, esse processo do gerenciamento e envelhecimento, vocês vêm e conseguem substituir muito os tratamentos que são invasivos, né? Que são os injetáveis. Porque tem muita gente que só de pensar na agulha, só de pensar naquele processo, já entra em pânico, né? Sim. E aí vocês conseguem, então, substituir boa parte desses injetáveis? A gente consegue aliar também, né? Obviamente que existem alguns casos em que não se substitui, por exemplo, um preenchimento ou algum outro procedimento um pouco mais invasivo, né? Mas é a questão do gerenciamento. Se tu faz um pouquinho a cada ano, quando tu precisar fazer um preenchimento, provavelmente tu vai usar muito menos produto do que tu usaria se tu nunca tivesse te cuidado entendi. antes, entendeu? E então, assim, e claro que a tecnologia, ela chegou e veio para ficar, né? E cada vez mais a gente tem aí protocolos e equipamentos, né? Cada vez melhores. Então, assim, para quem não gosta realmente de agulha, não gosta dessa parte de injetor, ou não quer ficar com roxinho, um pouquinho mais inchado, enfim. A tecnologia é a grande aliada.
é a grande saída. Dentro desse contexto de gerenciamento de envelhecimento, como que o laser ele pode substituir ou também ser um forte aliado com relação aos injetáveis? Bem, nós temos diversos protocolos de lasers, diversos lasers na Laser Company, né? Nós temos, por exemplo, laser que faz quebra de pigmento, né? Tá. Então, assim, melhora manchas, melhora o aspecto da pele, a coloração da pele, que pode ser um substituto dos peelings químicos, né? Perfeito. Nós temos um outro laser, que é o nosso laser Log Pulse, que é o mesmo Nd:YAG, né, muito conhecido no mercado estético, que é um laser de aquecimento controlado, que é um laser que promove colágeno. Então, a Certo. gente faz a aplicação dele em pontos específicos para criar sustentação, produção de colágeno em pontos específicos, que vem ali a ser um aliado ou um substituto durante um tempo de... dos injetáveis, né? Dos Sim. bioestimuladores injetáveis, né? E- Então, se a pessoa não quer usar um bioestimulador injetável, começa usando laser, começa usando outros protocolos que nós temos ali para produção de colágeno. E isso é o gerenciamento, né? Então, quando tu precisar usar outros produtos mais tarde, não vão ser tão invasivos assim os procedimentos, né? Certo. Uma das coisas que eu percebi ao estar estudando esse assunto é que o laser ele acaba ajudando depois a manutenção do Botox, que a pessoa acaba tendo que aplicar cada vez em tempos mais espaçados. Uhum. Como que ele ajuda nesse processo? O laser ele ajuda nessa retração de pele, né? Uhum. E ajuda nessa promoção de colágeno. Certo. O Botox, ele não tem substituto, Uhum. né? Ele é um procedimento injetável que a gente não tem nenhum outro procedimento que faça com que a tua musculatura fique ali quietinha, estática, para evitar essas rugas que a gente faz, né, com as expressões. Mas o laser, os nossos protocolos a laser, eles ajudam a melhorar a textura de pele, Uhum. melhorar a questão toda da superficial de pele também, e de colágeno e elastina, com os lasers de aquecimento. Então, tudo isso são adjuvantes, né, do uso do Botox. Então, vem para unir. Contribuir e Uhum. somar. E a Laser Company ela tem muito o contexto do retornar à beleza natural, né? E aí isso é o que mais se destaca com relação aos injetáveis, porque muitas vezes o injetável tu acaba, às vezes, até deformando o rosto, né? Dependendo da quantidade de coisas, as pessoas, né, vão perdendo um pouco o filtro. E aí a Laser Company vem numa versão contrária, né? Tanto de manter o natural e até mesmo de remover isso, como que o pessoal tem feito. Na verdade, a tecnologia, né, ela vem para melhorar o aspecto de rosto e de corpo das pessoas sem precisar o uso dos Uhum. injetáveis, né? Como eu falei, os injetáveis, em algum momento ou em certos casos, eles são necessários, né? Então, assim, mas o laser vem talvez para retardar um pouco o uso desses produtos. E a gente vem nessa onda, né, das pessoas querendo ir para um lado mais natural, né? Algumas pessoas removendo produtos, Uhum. né? Tem como remover os preenchedores, né? Então, removem esses preenchedores, ficando com um aspecto mais natural. Mas claro que a gente fala também disso, do exagero, né? Uhum. Porque a gente tem ótimos profissionais. Eu sou da área de injetáveis, né? Uhum. Trabalhei algum tempo com isso. Então, assim, a gente tem ótimos profissionais que realmente as pessoas acabam perdendo o filtro e talvez os próprios profissionais entrem nessa onda, né? Mas o laser vem para isso. Vem para ajudar nessa questão, né? Porque até uma pessoa que cuida bem de sua pele, que faz os procedimentos ali conosco, quando ela chegar no profissional que faz a parte de injetor, ele vai usar muito menos produto, vai ficar muito mais natural. Então, também é uma ajuda para o profissional isso. Porque o bom profissional, ele quer remodelar o teu rosto e que eu olhe para ti e diga, nossa,
o Gil fez alguma coisa, mas eu não sei bem o que ele fez. Sim. Então, isso é importante. Isso é o bacana do resultado, né? E a parte de tecnologia vem para ajudar nisso, né? Também para ajudar os outros profissionais, né? E aí eles vêm, então, né, um para contribuir com o outro, né? Então, é uma questão de entendimento do profissional. Exatamente. E estudar também sobre aquele determinado procedimento e entender que ele pode vir, né, a contribuir. Sim. Muito bom. Vamos falar agora um pouquinho sobre os protocolos em si. Sim. Uma das coisas que eu pesquisei e aí vi que achei muito latente, assim, era o tal do PDRM. Uhum. Me fala mais sobre ele. O PDRN, ele é um protocolo que chegou para ficar, tá? Ele vem da medicina regenerativa, tá? Na verdade, é uma abreviatura de polidesoxirribonucleotídeo, esse palavrão enorme, né? Ele é uma abreviatura disso. Ele chegou para ficar por quê? Porque ele é usado na medicina regenerativa já há algum tempo, né? Então, assim, aqui no Brasil, a gente não tem autorização de injetar esse produto no rosto da pessoa, né? Mas a gente tem como fazer através da laser terapia, né? A gente tem um laser. Esse laser a gente aplica na pele e ele abre microcanais. E através desses microcanais, o PDRN penetra no rosto. Então, assim, esse laser já é um laser que promove uma regeneração mais profunda. Eu tô falando de um laser que é 2 vezes mais potente do que o laser mais conhecido agora do mercado. Então, eu tô falando de uma regeneração profunda e junto com o PDRN, então, para melhorar manchas, rugas finas, melhorar a condição, a estrutura de pele, né? Ele é excelente e veio para ficar mesmo, assim. Veio para ficar. Bom, deixa até eu me corrigir, porque eu falei aqui para ti PDRM, então sim. PDRN. E o que é, da onde vem esse produto em si? Esse produto, ele é extraído do sêmen de um salmão, né? Que tem esse poder regenerativo, né? Através de pesquisas, eles descobriram esse poder regenerativo. Então, ele é extraído desse DNA do sêmen do salmão. Certo. E aí, quando você falou, ele veio para ficar. Quem que trouxe ele, assim? Teve algum artista, algum influenciador, alguém que trouxe isso, assim, e aí o mundo conheceu? Sim, exatamente isso, né? Ele acabou ficando famoso, por quê? Porque criaram um sensacionalismo dizendo que algumas artistas, por exemplo, as Kardashians, a Jennifer Aniston, que elas passavam sêmen de salmão no rosto. Na verdade, né? É uma maneira sensacionalista de trazer o produto. Mas aqui no Brasil, a Virgínia usou, fez uma propaganda enorme, né? Porque é super vista, né, por todo mundo. E então ele ficou famoso como sendo o produto do salmão, né? O nosso, por exemplo, ele tem uma coloração avermelhada. Normalmente a gente vê na internet o produto, ele é um produto transparente, né? O nosso, ele até tem uma coloração mais avermelhada porque ele também tem outros ativos, que o nosso é um PDRN com exossomos, que os exossomos são como se fossem microvesículas, né? Que a gente pode adicionar outros produtos ali dentro. O nosso tem vitamina B12, vitamina E. Então, ele tem uma coloração mais avermelhada. Não é por causa do salmão. Do salmão é em si. realmente o nosso produto que é diferenciado. E o principal dele é trazer o rejuvenescimento, é isso? Isso, ele é altamente regenerativo. Então, assim, a gente associa o laser, né? Que faz esses microcanais. Ele causa microfurinhos na pele, bem profundos. E a gente termina... São alguns lasers que a gente usa durante esse protocolo e a gente finaliza passando o produto. E a pessoa vai ficar 12 horas com esse produto. Então, esse produto vai entrar por esses microcanais e potencializar o uso do laser, né? Com o poder de regeneração dele. Então, melhora, como eu disse, rugas finas, manchas, melhora a questão de colágeno, elastina da pele. É bem poderoso. Tá, então depois que se faz o laser, faz a aplicação do produto, ela fica 12 horas, né? E quais os cuidados que ela tem que ter nessas 12 horas? Nessas 12 horas, ela vai ficar com esse produto no rosto, né? Sem lavar, para que o produto penetre
bem ali pelos canais, né? E após isso, sim, daí a gente recomenda cuidados um pouquinho mais assim... Cuidar a exposição, temperatura, Cuidar da exposição, sol, isso, exatamente. luz. Porque a pessoa vai ficar com o rosto como se tivesse tomado um sol forte. Certo. Né? Então, ela tem que cuidar a exposição ao sol, sim. Porque a gente está falando de um laser que é um laser ablativo, né? Ele é um laser que a gente pode... tem o CO2, que é um laser muito famoso, né? Esse laser que nós temos, que é o Erbium Dual Mode, ele é um laser ablativo. Só que qual é a diferença dele? Ele é muito potente, altamente regenerativo ali, né? Porque ele causa um dano ali na pele controlado. E só que a recuperação dele é muito mais rápida, né? Certo. A pessoa não tem problema em voltar pro trabalho. A gente sempre pede ali que pelo menos um dia ela fique mais tranquila, porque ela vai ficar com o rosto avermelhadinho por conta do produto. Mas fora isso, os cuidados seriam a exposição ao sol, passar os produtos que a gente indica, né, no pós-procedimento, e é super tranquilo. Certo. Dos procedimentos de vocês, eu vi também o full face. Como que ele funciona? O full face, a gente faz ele com um outro aparelho, né? É um ultrassom, que o nosso é o Ultracell. É uma tecnologia parecida com o Ultraformer, só que um pouco mais avançada. Certo. Né? Mas ele é o ultrassom micro e macro focado. É um aparelho que, dependendo do protocolo, a gente vai usar ponteiras de micro ou macro focado, que vão tratar gordura e flacidez numa mesma sessão. E quando eu falo de macro focado, estou falando que esse aparelho ele consegue atingir, através das ondas de ultrassom dele, desde a fáscia muscular. Então, assim, é um aparelho que a gente vê grandes resultados, né? Na questão de tanto de gordura quanto de flacidez, para rosto e para corpo. Certo, então para rosto ele vai praticamente puxar a pessoa aqui por cima. Sim, sim. Algumas pessoas se referem a ele como lifting sem corte, né? Como lipo sem corte. Esses são alguns termos usados, assim, em referente a esse aparelho. E se ele dá para usar no rosto e no corpo, qual que é a diferença da aplicação em si, né? Porque no rosto a gente vai ter efetivamente menos gordura, né? E já no corpo, dependendo da região, mais gordura. E aí, certamente, a gente vai querer o resultado que, além de rejuvenescer a pele, trazer, né, mais firmeza, ele também elimina a gordura. Sim. O que diferencia um do outro? Na verdade, durante a nossa consulta, a gente vai direcionar esse protocolo. Seriam as ponteiras, né? Nós temos algumas ponteiras, e essas ponteiras é que a gente vai diversificar qual o procedimento que a gente vai submeter o paciente, né? Então, a gente tem ponteiras de gordura para rosto que não são tão profundas, em que a gente pode tratar essa região aqui da bicheque, né? Como tem algumas pessoas que retiram a gordurinha, a gente consegue passar o aparelho com a ponteira aqui e dar uma diminuída, dar um contorno melhor no rosto. Modelar, né? O rosto, no caso. Modelar o rosto. E as outras ponteiras que são para questão de colágeno, para questão do lifting, né? Sim. São ponteiras que a gente pode usar em outras regiões, como testa, lateral de olhos, queixo. E aí, então, vamos lá. Para o rosto, ok, fica fácil de entender e basicamente toda pessoa, a partir de uma idade, já pode utilizar. Mas para o corpo, então, por exemplo, a gente tem lá pós-gestação. Como que funciona isso para ajudar na elasticidade da pele da barriga? Sim. A gestante, ela depois que para a amamentação, é que ela pode fazer qualquer outro procedimento ali conosco, né? Antes disso, não. A gente tem alguns critérios, sim, né? A gente faz toda uma medição no local de aplicação, e ele tem que ter ali até 4 centímetros de gordura ou de flacidez, para que esse equipamento, né, para que
o ultrassom consiga chegar até onde a gente quer. Então, assim, Uhum. realmente não pode ser uma pessoa que tenha um abdômen muito flácido, uma pele, uma flacidez muito excessiva, né? A gente Uhum. consegue avaliar, eu e a doutora Eliane, a gente consegue avaliar, assim, se a pessoa já está se encaminhando já para uma questão cirúrgica, e a Uhum. gente é bem honesto quanto a isso. A gente encaminha, fala mesmo para o paciente, né? E isso é importante, porque muitas vezes na internet as pessoas prometem tudo e chega lá e não entrega nada, né? Acaba só Exato. efetivamente pegando o dinheiro da pessoa. E trazer essa clareza é interessante, porque talvez alguém fez e funcionou, e aí as pessoas colocam no nível da régua que qualquer pessoa pode fazer, né? Sim, a gente sempre fala sobre o alinhamento de expectativa, né? A Uhum. gente realmente conversa com o paciente e a gente é muito honesto nessa questão, né? Principalmente essa questão de flacidez, né? Eu sempre Uhum. falo para o paciente, olha, eu consigo melhorar até aqui. Uhum. Isso eu consigo fazer, né? Se a tua expectativa é além disso, daí a gente está falando de outros procedimentos, Uhum. né? E aí a gente também não consegue fazer milagres, né? Não consegue fazer. Não, e aí a pessoa vai ficar frustrada, a gente Sim, também, então, né, essa não é a exatamente. intenção. Exatamente. Vamos lá. O que é o Renew 7? Ele é um conjunto de vários procedimentos, é isso? Sim, o Renew 7, ele é o nosso protocolo ouro de Uhum. laser, né? Nós estamos falando ali do uso de 3 tipos de laser, né? Desses lasers que a gente já está conversando aqui, e em que a gente faz 7 protocolos diferentes, né? Uhum. Então, a gente primeiro inicia com um laser, que é um laser para melhorar a questão de pigmentação de Tá. pele, né? Então, ele vai melhorar a coloração da pele, vai ajudar nas manchinhas, melasma e uniformizar a pele como um todo. Depois eu tenho o laser de aquecimento, esse laser que promove colágeno, né? Tá. Que a gente aplica em pontos específicos, Uhum. então a gente faz pontos específicos mesmo, por isso que a gente consegue contabilizar o 7, né, do Uhum. Renew. E depois, por último, a gente entra com o laser Erbium, que é esse laser ablativo, né? Que é um Uhum. laser que faz uma regeneração na pele da pessoa, né? A pessoa, 3 ou 4 dias depois, ela fica com o rosto como se estivesse esfarelando um pouquinho. Uhum. Então, assim, há essa perda e renovação de pele bem profundo, porque, como eu falei, a gente está falando de um laser que é 2 vezes mais potente do que o laser mais famoso do mercado hoje em dia. Tá, então ele é basicamente para redução de manchas, para textura da pele e rejuvenescimento. Rejuvenescimento, melhora de colágeno, de elastina, de rugas finas, cicatriz. A gente tem resultados, por exemplo, de cicatriz de acne, que é uma questão que acomete muita gente, né? E mesmo com maquiagem, às vezes a pessoa não consegue Uhum. esconder esses furinhos no rosto. E o resultado é fantástico. Muito bem. E outra questão que eu percebi e entendi ali é que basicamente esse você disse que ele é o ouro, né? Sim. Então, nisso é o contexto que ele é o que é mais utilizado por esses benefícios? Não, ele seria o protocolo em que a gente utilizaria os 3 tipos de laser Certo. e faria um pouco mais, vamos dizer assim, alguns pontos a mais do que outros Tá, entendi. protocolos, né? Entendi. Então Ele seria um protocolo para uma pele mais madura. Vamos dizer ali, uma pele 50 a mais, Uhum. né? Isso, claro, vai depender muito De como a pessoa chegou até ali. Isso, como chegou até ali. Certo, perfeito. E como que é o ultracel? O ultracel é esse de aparelho, né? Uhum. De ultrassom micro e macro focado, né? Tá. Que ele faz essa melhora de pele, né? Ele inclusive chega na fáscia muscular. Então, assim, a gente consegue fazer ancoragens, a gente consegue melhorar o posicionamento do rosto, né? E é um protocolo em que a gente faz uma aplicação e ele fica por 90 dias agindo Certo. no local da aplicação.
E ele dá para ser tanto para pescoço, quanto para colo e quanto para as mãos. A gente faz. Mãos a gente não faz. A gente faz. Fica mais na parte de laser. Porque como Tá. a mão, a pele é muito fininha, Uhum. tem alguns ligamentos, a gente procura não aplicar nas mãos. Mas rosto, pescoço, papada, colo, braços, a parte interna do braço, né? Que Uhum. muita gente se incomoda. Parte interna de coxa, glúteos. Ele praticamente dá para ser usado no corpo todo. E o bom é que ele é melhor que um filtro, né? Porque hoje em dia as pessoas vão gravar stories, aí tá lá no filtro, o rosto tá todo lindo, Sim, todo perfeitinho, sim, e sim. aí do pescoço para baixo Exatamente, é exatamente. outro tom de pele. Exatamente. Não, e a gente tem esses protocolos, né, de rejuvenescimento de pescoço, colo e mãos, né, que a gente esquece, todo mundo esquece, né, e normalmente são mais castigados, né, as Uhum. mãos da gente, então, tá sempre lavando, sempre em contato com algum produto, né, Uhum. então, assim, é interessante a gente dar atenção para essas regiões que envelhecem, ficam tão expostas, né, expostas ao sol, expostas ao tempo, enfim. Sim, perfeito. Até porque daí a pessoa fica muito preocupada com o rosto, né? Mas aí E esquece do do resto. restante. Agora há pouco você falou sobre cicatrizes. Tem algum procedimento específico para cicatrizes? A gente tem para cicatriz corporal, tá? Tá. Cicatrizes que não sejam aquelas cicatrizes altas com Uhum. formação de queloides. Tá, né? com textura assim na pele. Isso, ela pode ser uma cicatriz um pouquinho mais alta, a gente avalia, mas que não seja a formação de queloides, a gente consegue Aham. tratar, tá? E melhorar muito o aspecto dela. A gente consegue melhorar bastante mesmo. E a questão de cicatrizes de acne, que a Uhum. gente faz também com esse laser. E a gente pode até fazer a associação do laser com o PDRN, porque como ele tem esse poder Sim. muito regenerativo, Aham. então, assim, associar ele num rosto com cicatriz de acne é sucesso. Tá, e aí se a gente consegue fazer, então, a melhora de cicatrizes. E como que é para a questão de remoção de tatuagem, por exemplo? Nós temos esse laser, que é um laser que remove pigmentos, né? A questão de tatuagem, a gente faz a remoção de tatuagens, mas não de todas as tatuagens. As coloridas a gente consegue amenizar bastante, né? Tá. Mas tem alguns pigmentos em que a gente não consegue retirar. A remoção de tatuagem, ela tem sido bastante procurada, assim, Uhum. por nós, para que faça a remoção desse pigmento, né? E eu sempre converso com os pacientes sobre a questão, remover tatuagem não é como fazer a tatuagem, né? Quando a gente faz a tatuagem, a gente fica ali com o local dolorido, a gente fica com o local inchado, dá uma ardência. Quando a gente remove a tatuagem, é uma questão muito maior, né? Então, a gente está fazendo a quebra desses pigmentos, dessa tintura Uhum. por dentro do corpo da gente. E o nosso sistema imune tem que dar conta de Uhum. pegar esses pigmentos e retirar do nosso organismo. Então, o processo inflamatório de uma remoção de tatuagem, ele é bem maior do que Uhum. fazer uma tatuagem. Então, as pessoas, antes de fazer a tatuagem, tem que lembrar que se quiser remover, é mais caro e o Sim. processo é mais doloroso. É mais caro e mais doloroso. Acredito que acontece muito de se fazer, enfim, fases da vida, e aí depois os anos vão passando, tipo, né, por que eu Exato. fiz, né? Exato, E exato. aí acaba querendo remover. Mas que bom que hoje tem esse tipo de procedimento, né? Sim. Talvez não remova 100%, mas pelo menos, né? Sim, Dá para sim. dá para dar uma disfarçada ali. As tatuagens coloridas, ele consegue amenizar bastante, né? Uhum. Mas algumas cores não se retiram, mas nas tatuagens pretas em si, a gente fala, né, que são no mínimo 5 sessões, alguns, dependendo do tempo e de como foi depositado esse pigmento, né? Então, requer mais sessões ou não, Uhum. mas fica muito bom. Ah, perfeito. Eu percebi, olhando as redes sociais de vocês, alguns depoimentos lá, o pessoal falando muito sobre o apoio de vocês e suporte pós-procedimento. Como Sim. que é esse pós-procedimento, assim, a ponto de as pessoas quererem, enfim, externar e elogiar isso?
A gente sempre recomenda, né, dentro do consultório, todo o pós-procedimento. Depois o paciente sai dali, ele recebe cards via WhatsApp para continuar esses cuidados pós-procedimento, né? E a gente sempre deixa o paciente muito à vontade de passar na clínica para mostrar como está ficando, de nos chamar eu ou a doutora Eliane, que é a nossa fisioterapeuta, que faz procedimentos ali conosco, de nos chamar no WhatsApp para a gente responder. Já teve casos de pacientes que fizeram videochamadas, então a gente atende a videochamada, conversa com o paciente, ele sabe que está falando com a gente, nos mostra como está ficando. Então, assim, a gente gosta de ter esse cuidado, né, do pós-procedimento. Claro que como a gente tem ali uma demanda grande de pacientes, a gente sempre pede que o paciente vá nos manda foto, nos manda notícia, né, nos chama. Se quiser nos ligar, marca um horáriozinho ali entre um paciente ou outro, a gente senta, faz uma videochamada e conversa. Sempre a gente deixa muito à vontade o paciente sobre isso. Maravilha. E a partir disso, como que tu enxerga, assim, sendo o maior diferencial de vocês? Assim, que faça valer a experiência do cliente. E como eu te falei, né? A gente tem diversos procedimentos, né? São procedimentos de ponta, são procedimentos com alta tecnologia. Então, a gente veio, assim, a agregar mesmo, né? Na cidade de Gramado, Canela. Então, a gente quer poder oferecer um ótimo serviço para os pacientes. A gente quer que o paciente entre ali e saia melhor do que entrou, né? Então, assim, a gente está ali para ajudar. Obviamente, é uma empresa com fins lucrativos, mas a gente está ali para ajudar o paciente, né, nas questões dele. Certo. O que ganhou muita notoriedade com relação a laser foi muito sobre depilação, né? Sim. Vocês também fazem? Sim, nós fazemos a depilação e nós temos o laser Alexandrite, que é padrão ouro para depilação, né? Então, assim, nós não temos nenhuma empresa aqui aos arredores que faça a depilação com esse laser, né? Que é um laser em que ele é muito, muito eficiente. Eu tenho pacientes ali que na segunda sessão já me relatam que já não estão mais fazendo uso do aparelho, ou, né, não usam mais a creme depilatório, já, né? Então, assim, ele é muito eficiente e é libertador, né? É libertador, principalmente para a mulher, não precisar usar nenhum procedimento, assim, né? Como cera, o aparelho, ou qualquer outro procedimento, assim, para ficar bem para o verão, para poder botar o seu biquíni com tranquilidade, né? Então, eu sempre falo para os pacientes que a depilação é um presente que a gente se dá, né? Por conta disso. E pensando, por exemplo, assim, no verão, quanto tempo de antecedência a pessoa precisa começar o protocolo para depilação, por exemplo? Isso vai muito de pessoa para pessoa, né? Do tipo de pelo, mas a gente tem protocolos com 10 sessões. Eu tenho pacientes ali que com 4 sessões, porque é feita uma a cada 30 dias, eu tenho pacientes ali com 4 sessões, né, com 5 sessões que já vão guardar as outras 5 sessões para mais pertinho do verão, caso precise de alguma manutenção. Então, assim, isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas eu vou te dizer ali que com 6 sessões, 7 sessões no máximo, mais de 90% dos casos são resolvidos. E quanto tempo a cada sessão? O tempo de duração? Entre uma sessão e outra, quantos dias de São 30 distâncias? dias. 30 dias. A gente pede 30 dias, no máximo 35 dias, porque esse é o ciclo do crescimento do pelo. A gente precisa
esse laser Alexandrite, ele é um laser que ele cauteriza o pelo dentro do folículo. Porém, a gente precisa que esse pelo esteja numa primeira fase de crescimento. Nós temos 3. Então, a cada 30 dias, esse é renovado, né, esse ciclo. Então, a gente pede ali entre 30 e 35 dias para a gente pegar realmente esse pelo nessa primeira fase. Então, pensando lá no verão, o ideal é que a pessoa comece o tratamento Comece agora no inverno. Comece agora, exatamente. E aproveitando falando sobre inverno, quais os melhores tratamentos para se aproveitar o inverno para fazer? Eu acredito que todos os tratamentos a laser, e também, assim, né, quem veio da praia, tá com aquele melasma, né, porque pegou muito sol, a gente sabe que melasma não tem cura, né, mas ele tem controle, então a gente tem tratamento para melasma. Então, assim, veio da praia, tá com a pele um pouquinho mais judiada, então, assim, nos procure, né? Façam os protocolos, já se preparem para Natal, para Ano Novo, para verão, deixa a pele bonita, deixa a pele lisinha, sem pelos. O inverno é a estação ideal, porque a gente também tem menos incidência de sol, falando especificamente desses protocolos de laser um pouquinho mais agressivos, né? Então, assim, a pessoa não precisa estar se cuidando tanto do sol, o sol não temos né, incidência de sol todos os dias, enfim. Certo. Maravilha. Dentro dessa tua trajetória, tem algum caso, assim, que tu depois comparou antes e depois e tu achou assim, uau, que incrível? Tem. Não, tem alguns casos, né? A gente tem ali pacientes até um pouco mais velhas, assim, que a gente vê resultados muito bons. E tem casos ali os de cicatriz de acne, que nem eu tava falando, né? Nós temos 2 casos ali que são surpreendentes, assim. E as pessoas adoraram o resultado. Já de primeira sessão, né? São 5 sessões, mas na primeira sessão a pessoa já tava se sentindo super bem e querendo fazer de novo, louca pra vir fazer a próxima sessão, né? Certo. E tem algum caso, assim, bem específico, que depois na edição aqui a gente vai colocar as fotos, que tu queira falar sobre ele? Podemos mostrar esses de cicatriz de acne e mesmo os de rejuvenescimento, né, que são protocolos bastante e que nos dão muito prazer em fazer, porque a gente sabe do resultado, né? A gente pode colocar alguns antes e depois, sim, de pacientes nossos que merecem ser vistos. Maravilha. Dentro desse contexto, a pessoa veio, produziu. Como que é a taxa de indicação de vocês? Assim, hoje, boa parte dos novos clientes vem a partir da indicação, né? Vem muita gente, muito de indicação. Nós iniciamos em novembro, né? E nós temos pacientes ali que, por exemplo, iniciaram conosco depilação a laser. Daí foi ali que contratou o buço. Né? Daí na segunda sessão já veio e já comprou pro resto do corpo. Na terceira sessão já trouxe a mãe, a irmã, e assim tá indo. A gente tem ali bastante pacientes que têm exatamente isso. A irmã vem, a mãe vem, traz o marido, porque os homens também fazem alguns procedimentos ali, né? Principalmente esses de depilação de faixa de barba, né? Para não ter foliculite, né? Que é ótimo, né? Porque o laser trata a foliculite, né? Nós temos tipos de foliculite, mas essa foliculite que o pelo não consegue romper e que fica machucando, né? Só com o laser, né, que a gente consegue melhorar isso. Então, é ótimo. Então, assim, a gente tem essa recorrência dos pacientes retornando para comprar outros procedimentos conosco e também trazendo seus familiares, maridos, filhos, mães, enfim. E eu acredito que isso acontece muito pela gama de serviços, né? Porque, né, a gente falou agora há pouco aqui sobre que boa parte das empresas a laser basicamente só trabalhavam com a depilação. E aí vocês poderam abranger vários outros serviços, soluções. Isso faz com que daí tu atenda a família inteira. Exatamente. Nós temos mais de 30 protocolos, né? Nossa. Então, nós temos, eu falo, desde o protocolo de rejuvenescimento até o protocolo de micose de unha, né? Que a gente, que é da área da saúde, sabe o quanto, às vezes a pessoa leva muito tempo, ainda mais aqui no sul, em que a gente anda com calçado muito fechado muito tempo, por conta do inverno, né?
as pessoas levam, às vezes, 1 ano, 2 anos fazendo um tratamento. E o laser, ele não vem para substituir a medicação, né? Ele vem para ajudar. Então, assim, fazer o tratamento que o teu dermatologista mandou e associar o laser só vai fazer com que esse protocolo seja mais rápido. Maravilha, perfeito. Antes de a gente encerrar aqui, eu tenho mais 2 perguntas, e uma delas é até um pouco assim de curiosidade. Percebi lá que na fachada de vocês tem lá a foto da Anitta, né? Sim. Como que é essa conexão da Anitta com a Laser & Co? A Anitta, ela entrou de sócia na Laser Company o ano passado, acho que por volta de agosto ou setembro do ano passado. E, na verdade, como a Anitta, ela é independente da opinião que se tenha sobre ela, né? Ela é uma artista muito popular, né? O que a Anitta faz em qualquer lugar, no mundo inteiro, fica sabendo, né? Então, a Laser Company resolveu trazer a Anitta justamente para melhorar essa imagem da democratização do laser, né? Então, ela é uma artista muito popular. Agora, durante o verão, ela fez naqueles ensaios da Anitta, eles montaram lá uma sala da Laser Company, fazendo alguns procedimentos que são procedimentos tranquilos de ser feito, assim, né? Justamente para mostrar para a galera o quanto ela estava junto, né? E veio agregar, né, essa questão da imagem dela como uma artista popular, né? Maravilha, maravilha. E vem muito de encontro com essa ideia de pulverizar a marca, né? Pulverizar o procedimento estético a laser, que antes, né, como a gente falou no início, era uma coisa muito centralizada, talvez até muito elitizada, talvez Exatamente. assim. E aí, né, a popularidade dela trouxe isso. Bacana. Sim. Muito bom, assim, saber dessa conexão. Para a gente encerrar aqui, eu queria entender como que é a parceria de vocês com outros profissionais da área de emagrecimento e, assim, cuidados com a saúde, com o corpo. Bom, nós temos... é uma novidade, né? Começamos o mês passado com o Dr. Christian Chaves, que ele é um médico de medicina integrativa. Ele é um médico que cuida bastante da parte do emagrecimento, com esses emagrecedores, essas canetas, né? Mas não só isso, ele não faz só essas aplicações, né? Só não recomenda a medicação. Ele faz todo um acompanhamento real com o paciente, né? E full time, o paciente pode mandar mensagem para ele a qualquer momento. Então, ele faz ele faz a consulta, os exames, ele analisa, tem toda a parte de alimentação do paciente, ele faz todo um cronograma, e aí faz junto o cronograma esse das aplicações. Além disso, ele está também trazendo novidades sobre os implantes hormonais, né? E soroterapia, que vai começar a ser feito ali na clínica também, que só vem a agregar, né? Porque quem cuida do corpo, cuida do rosto, cuida, né? Então, assim, são protocolos, na verdade, são procedimentos, né? Tanto os dele quanto os nossos, que só vem a somar. Bom, essa 1 hora passou voando. E se pudesse, acho que a gente passava aqui o resto da tarde conversando. Mas para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo da importância desse autocuidado, que não é só um procedimento estético, né? Ele é um ato de amor. É verdade. Então, eu quero falar sobre o gerenciamento do envelhecimento, que eu falo tanto com as minhas pacientes no consultório. Do quanto é bom se olhar no espelho, gostar do que vê, né? Então, a gente sempre fala, então faça um pouquinho a cada mês ou a cada ano. Começar a cuidar e a gerenciar esse envelhecimento é muito importante para que mais adiante não se precise de procedimentos muito invasivos, que modifiquem muito o rosto da pessoa. Então, é importante se amar, esse autocuidado. Então, assim, cuidar da pele, cuidar do rosto, cuidar do corpo, cuidar da mente, enfim. A gente espera que as pacientes gostem do que a gente tem para oferecer, e a gente tem certeza que a gente dá o melhor na clínica para isso, né? E para que a paciente saia mais feliz do que ela chegou, mais contente, com resultados bons e satisfatórios. Perfeito!
Obrigado pela tua vinda, pela tua presença, Eu por que agradeço. dividir um pouquinho desse vasto conhecimento aqui, e trazer mais essa informação para as pessoas, né? Que realmente é um assunto que cada vez mais as pessoas estão interessadas e, ao Sim. mesmo tempo, vem de encontro com essa possibilidade de todo mundo ter acesso a isso. Muito Isso é obrigado. ótimo. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço de coração a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre a nossa clínica e nosso trabalho, que a gente gosta muito. Obrigado. E para você que está nos assistindo, né, chegamos aqui no final. Gratidão pela tua audiência, por você estar aqui com a gente até o final. Agora que esse episódio vai estar publicado, você pode deixar as suas dúvidas com relação ao que a gente conversou aqui, que certamente, de alguma forma, a gente vai responder para vocês, tá bom? Obrigado por vocês estarem até aqui e até o próximo episódio, onde a gente vai novamente criar conteúdos para as redes sociais para outros profissionais e para outras empresas.